Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 36. Leitura número 36, Arrependimento na Graça, nossa penúltima leitura. Pai, eu oro pela amiga que me ouve e declaro gratidão por ela que esteve comigo durante esses 37 áudios que nós vamos concluir amanhã. Eu te louvo, Senhor, porque eu tenho certeza e já recebi tantos testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo entendimento da incrível graça do Senhor sendo manifesta na vida de cada mulher. Pai, eu te louvo porque o Senhor nos formou de um modo todo especial e o Senhor nos garante, através do seu Filho Jesus, o acesso a essa graça e esse amor abundante. Muito obrigada pelo entendimento da tua palavra e por esse conhecimento trazido até nós através deste livro. Meu amado e querido leitor, lendo esse último texto, podemos perceber como é importante a verdadeira compreensão do ensino da graça e arrependimento. Vamos pontuar o texto que lemos? Bom, Paulo diz em primeiro lugar que meu Deus me humilhe e eu chore pelos que estão no pecado. Note que Paulo não diz que Deus coloque em mim uma ira santa pelos pecados dos irmãos, mas que eu seja humilhado pelo Senhor e com essa humilhação eu chore e ore para que os irmãos caídos em pecados possam chegar ao verdadeiro arrependimento. Nunca deseje, anseie ou chame pelo juízo de Deus para ninguém. Você não sabe o que é isso. Quando o juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra, todos morreram, mulheres, crianças, grávidas, todos. Quando veio no dilúvio, todos morreram, mulheres, crianças, grávidas, todos. Quando veio sobre Ananias e Safira, eles deixaram seus filhos órfãos. Nada se compara com o juízo de Deus. É um santo e um terrível juízo. Vejo alguns pregadores ansiando pelo juízo de Deus. Eles não querem vida, querem morte, não querem salvação, querem perdição aos pecadores. Esses pregadores têm o espírito de Jonas, pregam a verdade de Deus, pregam arrependimento, confrontam os pecados das pessoas, mas a motivação é sempre que as pessoas morram, sofram o juízo, nunca que se arrependam e venham para a vida. E como sei disso? Falta nesses pregadores mansidão e humildade, como tinha Paulo. Eles não choram pelos pecados e gritam como loucos. Falta mansidão nas palavras. Eles são duros nas palavras, usam palavras duras e falam vociferando, babando, querem morte e não vida. Podemos pregar as mesmas coisas com mansidão, com humildade e dizer ao povo para se arrepender. Nunca nos sentimos superiores, mas mostrando como encontramos a graça do Senhor, como vencemos nossos pecados, como fomos salvos, como ainda estamos vencendo pela graça de Deus. Garanto-lhe que a mansidão e a humildade, na hora de pregar arrependimento, irão trazer de volta à vida aqueles que entendem. Em segundo lugar, Paulo diz que tem irmãos que vêm para Jesus, mas não abandonam os pecados de antes. Diz que a sua esperança é pregar o arrependimento com lágrima nos olhos, mostrando a graça do Senhor, mostrando como eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro, como eles são amados. Paulo espera com isso que haja arrependimento. Eu não quero o juízo de Deus para ninguém. Quero que a mensagem de arrependimento possa trazer vida. E digo como Paulo, ajuda-me, Senhor, humilha-me, Senhor, diante daqueles que não querem abandonar seus pecados. Como já disse, quando tive a revelação da mensagem de arrependimento, e ela veio antes da revelação da graça, eu gritava, babava, batia, esperneava, vociferava e dizia, arrependei-vos. Tudo isso está certo. Hoje prego a mesma coisa, mas chorando, humilhando e com mansidão. Trato os pecados das pessoas com dor, com humildade e com tom de voz e palavras dadas pelo Espírito Santo. Se as palavras não forem dadas pelo Espírito Santo, farão o pecador se endurecer ainda mais. O
propósito da pregação do arrependimento é sempre produzir arrependimento, não morte. Queremos vida, não morte. Queremos graça, não lei. Queremos justiça e não condenação. Veja, como Jesus lidou com os pecados da igreja na Ásia. A Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, versos 1 ao 4 e 5, disse: Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as obras que praticava desde o princípio. Veja que o pecado não é o fim. O arrependimento põe um fim no ciclo, chamado pecado e dá entrada à graça. Vou repetir essa frase porque ficou sem pontuação. Veja que o pecado não é o fim. O arrependimento põe um fim no ciclo chamado pecado e dá entrada à graça. Jesus disse: Levanta-te de onde caístes e volta a fazer as boas obras. Talvez o diabo esteja dizendo: o que você fez é muito sério, acabou para você, não há mais esperança, você já era. Isso é uma mentira dele. Jesus diz: levante-se agora, arrependa-se e volte a fazer a mesma coisa. Se você pregava e parou porque caiu e agora não consegue mais voltar e diz que não consegue por causa da condenação, eu lhe digo, levante-se agora e volte a pregar. Você pode. Quando alguém vier lembrar-lhe do seu pecado, diga: sim, realmente pequei, mas fui perdoado porque me arrependi e estou pregando de novo. Aqueles que entenderam a mensagem da cruz entenderão e não o julgarão. Falar, gritar, até louco fala e grita. Não tenha medo da acusação. Volte a pregar, volte a cantar, volte a evangelizar, volte para as missões. Não fique no chão acuado, cheio de culpa, medo, condenação. Arrependa-se e volte agora mesmo. Não peque mais esse pecado e volte. Jesus está chamando-o de volta à batalha. Entenda, nenhum pecado tem poder de enterrar sua jornada. É a culpa, o medo, a condenação do diabo, das pessoas e da sua própria consciência que está impedindo de o voltar para Deus. Ele está esperando exatamente como você era, fazendo as mesmas coisas que fazia. É claro que é depois de um período de cura, tratamento, não para condenar, não para dizerem fulano está no banco, mas por um período de lágrimas, de reconciliação, um período de aproximação do Senhor, cura. A pessoa deve ser restabelecida nas boas obras. Consequência do pecado. É inevitável que neste momento o tema venha à baila, porque você pensou exatamente sobre isso. Veja bem, a graça tirou a culpa e a condenação do pecado, mas não tirou a consequência do pecado. Provavelmente você já leu na Bíblia a graça triunfando sobre o juízo. Acabamos de citar Nínive. Nínive ia ser destruída, mas quando se arrependeu, a graça triunfou sobre o juízo. Davi, de acordo com a lei de Moisés, foi pego em adultério e deveria ser apedrejado, mas a graça triunfou sobre o juízo na sua vida. Temos muitas histórias e exemplos na graça triunfando sobre o juízo. No entanto, nunca lemos a respeito da graça triunfando sobre a consequência do pecado. Mesmo sendo perdoados, Davi arcou com as consequências de seus atos. Mesmo sendo perdoado, mesmo voltando às boas obras, haverá ainda a consequência de seus pecados. E se as pessoas se lembrarem deles, o que não deveriam, saiba que Deus nada tem a ver com isso, mas isso também é consequência de seus pecados. As consequências são colheitas, e uma vez que plantou, irá colher. Uma moça que engravidou fora do casamento, arrepende e é perdoada, e de fato é completamente perdoada. Deus não se lembrará mais do seu pecado. Ainda assim, terá de ter o bebê e cuidar dele. Quem matou irá para a cadeia, mesmo se arrependendo, e a graça o tendo encontrado. Quem roubou será preso, e arrependido será perdoado. Amado, favorecido, a graça o encontrou, mesmo assim pagará pelo erro. Davi sabia disso, tanto que preferiu cair nas mãos de Deus, que era misericordioso, que dos homens que não tinham misericórdia. Percebeu isso? A consequência do pecado é pior que o juízo de Deus, ainda que em certo ponto a consequência seja uma espécie de juízo, assim como explico em meu livro Arrependimento Profundo e Eficaz. Na parte ira, consequência de Deus.
Minha esposa aprendeu algo muito interessante. Sempre quando estou muito nervoso, ela diz à minha pequena Isabela, que tem apenas 2 anos e meio, vá lá no papai, vá no colo dele. Então, quando ela vem e toca em mim, vem no meu colo, na hora, é como se tirasse com a mão toda a cólera, toda a raiva, toda a ira. Ela tem o poder de tirar isso de mim. Ela me acalma. Mesmo quando estou longe, quando estou nervoso, minha esposa coloca uma foto dela ou ela mesma para falar comigo e eu me acalmo na hora. É impressionante. Não importa o tamanho do problema ou o tanto que estou irado. Ela tocar em mim, falar comigo me acalma. Essa minha pequena tem esse dom. Creio que seja um dom natural dela. Ela é muito, mas muito meiga e me acalma. É a graça da minha ira. Creio que com Deus seja assim também. Todas as vezes que Ele está irado, indignado, a graça, que é Jesus, vem e o satisfaz e o acalma. A graça vence a ira. A graça vence o juízo. Jesus acalmou a ira de Deus para conosco. Satisfez essa justa e santa ira. Hoje, não precisamos mais andar escravos do medo. Hoje, somos filhos amados e favorecidos, porém ainda assim teremos de lidar com as consequências. Não pense você que a graça o livra das consequências de seus pecados, que não é verdade. Mesmo sendo amado e favorecido por Deus, perdoado e salvo, você terá de lidar com aquilo que você plantou. Por isso afirmo, afaste-se do pecado, não brinque, não use a graça para pecar, não transforme a graça em lascívia, olhe para a cruz, olhe para Jesus, lembre-se que você é amado, é favorecido, nada pode separá-lo do amor do Pai. Ele o ama, ele fez promessas, deu Jesus para morrer em seu lugar, fez justiça em Cristo. Hoje, você é completamente amado, completamente favorecido. Lembre-se, o pecado o abandonará porque a graça superabundou em sua vida. Desperte para essa graça hoje mesmo. Entenda a obra completa de Jesus na cruz. Entenda que o preço já foi pago e agora você não precisa de mais nada para ser salvo e muito menos amado por Deus. Você já é amado, já é salvo. Agora apenas desfrute e creia nessa obra. Uau! Glória a Deus! Amanhã vamos fazer as considerações finais do livro e desde já eu quero te encorajar a ficar comigo até amanhã no último áudio e dizer que essa leitura foi uma bênção e que foi um privilégio conhecermos mais da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Um grande beijo e até amanhã!